Preciso te atualizar sobre o Atlético Mineiro. Quanto é que o Galo fatura com a venda de Otávio pro Fluminense? Falo ainda sobre João Vitor no Galo. Existe essa chance? Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto ao assunto. Quanto é que o Galo fatura com a transferência de Otávio para o Fluminense? Negociação já foi concluída. O Otávio, inclusive, já foi anunciado pelo Tricolor, que vai desembolsar US$ 1,5 milhão ou 8.600.000 para a aquisição do atleta de 30 anos de idade, que não estava nos planos do Cuca, só 28 minutos em campo na atual temporada. O dinheiro está longe de ser um baita dinheiro, mas vale a lembrança de que o Otávio havia chegado de graça, tem sido pouco aproveitado e custava bastante. R$ 500.000 em salário em carteira, com luvas e direitos de imagem. O custo total do Otávio ao Galo por mês batia na casa dos 800 mil mensais. Dinheiro incompatível com a realidade do Otávio. Diante desse cenário, o Atlético acabou por aceitar a oferta do Fluminense e bateu o martelo, mesmo contra a vontade do Hulk, que havia se manifestado publicamente pedindo a permanência do volante. Agora o Galo luta para até 28 de fevereiro encontrar um substituto para o Otávio, alguém que seja melhor aproveitado pelo técnico Cuca. Bora falar agora sobre a possibilidade de João Vitor, zagueiro que pertence ao Vasco, virar reforço do Atlético Mineiro num chapéu no Cruzeiro. Já havia contado para vocês na semana passada que Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, tentou contratar o João Vitor do Vasco. Com detalhe, uma observação, era o Alexandre Matos, o CEO do Vasco, quando da compra do João Vitor junto ao Benfica. Pois bem, o Matos se mandou para o Cruzeiro e fez na semana passada uma oferta de 7 milhões de euros ao Cruz Maltino. A oferta foi recusada. Cuca tem insistido muito na contratação de um defensor e o Atlético foi levantar as condições desse negócio, mas dá para dizer que a chance da operação avançar é muito pequena. Tudo por causa das condições financeiras. É que o Vasco ainda deve 6,5 milhões de euros ao Benfica. E se ele aceitasse, por exemplo, uma oferta de 7 milhões de euros, ele não teria dinheiro nem para pagar a dívida com o Benfica. Isso porque o Vasco é dono de apenas 70% dos direitos econômicos, outros 30% seguem vinculados ao Benfica. Então, se ele aceita uma proposta de 7 milhões de euros, lhe sobrariam menos do que os 6,5 milhões de euros que ele deve ao clube português. O fato de a janela estar bem perto do fim, os clubes brasileiros têm só até 28 de fevereiro para registrar novos atletas, torna a coisa ainda mais complicada. O Vasco venderia o João Vitor para o Galo e não teria tempo para buscar um outro defensor. O que deve acontecer é o João Vitor continuar no Vasco e o Atlético vai buscar alguém mais barato e factível nesse restante de temporada. Só para completar o noticiário atleticano, o Galo que também tem intenção de fechar com um volante. Há quem garanta que tem negociações avançadas, confesso que eu ainda não descobri o nome desse volante, que chegaria para substituir o Otávio, vendido para o Fluminense por US$ 1,5 milhão. Otávio que tinha um custo mensal de 800 mil, entre salários, direitos de imagem e luvas. Só que o Thiago apurou, na verdade, se avançou mais em um deles, né, Thiago? A situação do Yerry Mina, HG. A situação do Yerry Mina é a seguinte: o Atlético tem a expectativa de anunciar o Yerry Mina em julho desse ano. As partes estão negociando, a situação está avançando gradativamente e o Yerry Mina tem uma negociação pensando em assinar um pré-contrato com o Atlético. Ele já deu ok para vir para Belo Horizonte, deu ok para trabalhar novamente com o Cuca. O que pega agora é que as partes precisam discutir questões financeiras, de fato. E é isso que eles estão discutindo nesse momento para que o Yerry Mina chegue ao Galo como um reforço nessa temporada. Como eu disse, o Atlético queria até a contratação do Yerry Mina nessa janela de transferências, no entanto a compensação financeira exigida pelo Cagliari da Itália é considerada alta demais e aí, na cabeça da diretoria atleticana, o ideal seria de fato tentar um pré-contrato com um colombiano de 30 anos. Especialmente porque tem contrato até 30 de junho de 2025 com o Cagliari da Itália e depois disso já poderia defender qualquer outro clube de forma gratuita. Gostaria de ouvir sobre Yerry Mina, Pre. Eu gosto. A gente pega aí o trabalho dele no Palmeiras, que a gente acompanha mais de pertinho, no Everton, na Inglaterra. É um zagueiro forte no jogo aéreo, colabora bastante na fase ofensiva, é bastante intenso fisicamente. Para mim, ele chega para ser titular.
Lianco e Mina Talvez na defesa. tecnicamente ele chegue para ser o melhor zagueiro do Atlético. Que hoje o melhor zagueiro do Atlético disparado, quem que é? O Lianco, não tem dúvida. Aliás, desculpa, tá o melhor zagueiro do futebol brasileiro na temporada até aqui. Não, aí já exagerou. Não exagerei não, irmão. Não, ele não é o melhor nem do estado até aqui. O melhor do estado é o Fabrício Bruno. Não, você sabe que não, né? Nem você acredita nisso. Só passando números, porque sempre o torcedor fica preocupado assim, como está a sequência de jogos dele lá no Cagliari, porque ele já teve problemas de lesões, ele teve um problema no tornozelo, ele fraturou o tornozelo em meados de 2023, então assim, essas questões físicas sempre é uma preocupação para o torcedor. Então hoje o Cagliari na atual temporada tem 29 partidas, o Mina participou de 23, e em todas elas sendo titular. As últimas duas mais recentes aí, jogou contra o Atalanta, o empate em 0-0 e na vitória contra o Parma, jogou todos os minutos da partida. Então um jogador que hoje tem uma condição física muito boa de participar dos jogos tão importantes dentro do campeonato italiano. Então, se vier mesmo a se confirmar, é uma grande contratação Thiago, do Atlético. você sabe se o Atlético conseguiria trazer o Mina aquele mini intervalo, né, de janela que eles estão chamando da terceira janela, que é ali de 3 de junho a 10 de junho, uma janela especial aberta exatamente por causa do Mundial, ou ele viria na janela tradicional mesmo, a de julho, que é aquela que começa ali por volta do dia 5 e vai até... Até dá para trazer nessa janela de 3 a 10, né? 3 de a, junho, isso, 3 a 10, é bem curto. Porque ali o campeonato italiano já acabou, né? Acaba em maio. Não, Só que o contrato do jogador é igual no Brasil. O campeonato brasileiro acaba praticamente em novembro, normalmente na primeira semana de dezembro. Só que o jogador tem contrato com o clube até 31 de dezembro. Isso. Os contratos se encerram no final mesmo do ano. Então, nesse ponto, teria que ver se o Atlético conseguiria negociar com o Cagliari. Aliás, eu sempre confundo Cagliari e Genoa pelas cores de camisas. Mas teria que negociar com o Cagliari essa liberação antecipada. Eu acredito que não teria problema. O Cagliari não vai jogar mais. Se ele abrir mão de salário, eu acho que o Cagliari até toparia. Tá, eu tô perguntando, obrigado, Thiago, porque tem uma situação importante, né? É muito bom o Atlético conseguir trazer o Mina no meio do ano, mas e aí? Você tem uma demanda de 11 rodadas do Campeonato Brasileiro até essa data que eu tô falando. A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro está prevista para os dias 1º e 2 de junho. 11 rodadas são 33 pontos, né? O Campeonato Brasileiro. O Atlético vai ter ainda uma segunda fase de Copa do Brasil a jogar. E nessa data também, o Atlético já vai ter jogado toda a primeira fase da Copa Sul-Americana, que é a fase de grupos da Copa Sul-Americana, começa no início de abril. Então o que eu estou dizendo? É ótimo poder contar com o Mina, se o Atlético vai poder contar a partir de junho, mas eu entendo que vai continuar uma pendência de zagueiros. Sim. Hoje você tem o Alonso, o Lianco, e existe uma confiança no terceiro, no reserva imediato. Eu não tenho respeito, sei que você, por exemplo, o HG, acha que o Igor Rabelo é um bom... Eu não acho, com sinceridade. Entrou bem no último jogo. Então, assim, eu entendo que fica uma questão a ser resolvida da zaga. O Cuca vai ter que caminhar com essa zaga até momentos importantes, e tem muita estrada. É praticamente um primeiro turno inteiro de Série A e a fase de classificação da Copa Sul-Americana. O Valu, só colocar o Thiago nessa resenha nossa aqui. A Laura Rezende deu a informação a respeito do João Vitor. O Elton destacou que a informação da Laura Rezende, então tem que dar o crédito. Laura Rezende deu a informação que o Atlético teria buscado detalhes do João Vitor, zagueiro do Vasco. Eu já falei, acho caríssimo 6,5 pelo valor. Então, a pergunta que eu ia fazer era a seguinte: será que o João Vitor é mais um nome de zagueiro que o Atlético registraria até o dia 28 de fevereiro e o Mina é um além? Seria isso, Thiago? Ah, sim. Isso, é isso. Eu não tenho informação sobre o João Vitor, tá? Mas o Mina é o jogador que o Atlético quer, de fato, então, e deve acontecer. É para o segundo semestre. É para o segundo semestre. O João Vitor, eu tô falando a função do João Vitor, a posição do João Vitor, a questão do João Vitor, seria para até o dia 28, para o Atlético ter um zagueiro a mais. Imagina. Seria isso. O que eu tenho de informação vindo lá do Rio é que o Galo ainda não fez contato oficial com o Vasco pelo João Vitor. E que ainda não houve uma tratativa oficial. O movimento é do Vasco pensando em ter o Brian. Não. E se livrar da dívida com o Galo? A intenção é do Atlético, mas ainda não houve
uma proposta oficial com o Vasco. Cara. Isso é a informação que eu tenho lá do Rio. Agora, o Vasco tem algumas pendências com o Galo. Tem duas. O Vasco tem Paulo Henrique e Jair. E interesse com o Palácio, e o Galo tem interesse em negociar o Palácio com o Vasco. Falar um negócio com você. Se o Atlético consegue isso aí, ó, e isso que eu tô pensando, abate a dívida do Jair e do Paulo Henrique e manda o Brian Palácio em troca Vai do frustrar o Rap, né? Que tinha planos melhores pra ele. O negócio não é bom, não. O negócio é excelente. É excelente. O Rap, Você abate a dívida, manda o Palácios e ainda recebe o João Vitor. É excelente o negócio. Eu acho que não vai sair. Quanto que o Rap falou que ia apurar no Palácio mesmo? 20 milhões. A dívida do João Vitor do Vasco com o Benfica é de 6,5 milhões de euros. É muito dinheiro. Não acho que esse negócio vai sair sem grana, não. Torcedor atleticano, quero sua opinião aí de qual zagueiro o Galo deveria fazer aí investimento para trazer, para reforçar a equipe. Sobre o João Vitor, o Galo teria que desembolsar um dinheiro e chegar ou entrar em um acordo com o Vasco para trazer o jogador, né? Já que o Vasco tem uma dívida ainda com o Benfica pela contratação do zagueiro, e o Atlético surge aí como interessado na contratação do jogador. O técnico Cuca vem pedindo a contratação de um zagueiro. O Galo tentou o Yerry Mina, mas o Cagliari da Itália não quer liberar o atleta agora, só após o meio do ano. Então, o Galo tem dificuldades para conseguir um zagueiro. Eu quero sua opinião, se o Galo deve esperar um pouco para trazer Yerry Mina de graça, ou se o Galo deve fazer algum investimento ou entrar em algum acordo com o Vasco, já que o Vasco tem dívidas pela contratação de Paulo Henrique e também de Jair. O Vasco ainda tem dívidas por esses jogadores. Deixa aí sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.